Próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini. Não se encontrando presente nesse momento, chamo o deputado Dr. Sadinoel. Também não se encontrando presente nesse momento, chamo o deputado Zaqueu Teixeira. Igualmente ausente nesse momento, chamo o deputado Dr. Julianelli, que sobe a tribuna e tem 10 minutos, segundo o tempo regimental. Obrigado, nobre deputado Valdec Carneiro, que ora preside essa casa. Como outros deputados que aqui me precederam, é importante colocar o momento, mais uma vez, o momento que esse Estado está vivendo. A situação crítica que esse Estado do Rio de Janeiro vive em função dessa crise econômica. Mas é importante colocar mais uma vez a quem cabe a responsabilidade de decidir a respeito das ações que vão ser necessárias para o enfrentamento dessa crise. Como bem diz a Constituição, isso é uma decisão do Executivo do Estado. E essa casa vem mantendo, ao longo desses meses, uma ajuda inquestionável ao Poder Executivo, no sentido de apoiar, de aprovar projetos que permitiriam ao Executivo o enfrentamento dessa crise. Mas apesar disso, vemos aqui uma situação extremamente conflitante com os preceitos que devem nortear o exercício da função executiva. Como nas nossas casas, nas nossas famílias, é importante que nos momentos de crise nós tenhamos prioridades. É importante que nós possamos decidir com os nossos familiares quais são as prioridades para esse enfrentamento. E o governador do Estado, que tem por missão chefiar essa grande família que é a sociedade fluminense, ele precisa ter esse pensamento de definir o que é importante ser preservado nesse momento de crise e o que é importante ser deixado para um segundo plano. Sem, no entanto, esquecer que esse governo, que ora está no poder do PMDB, é o mesmo governo que já estava no poder desde a época do governador Sérgio Cabral e que traçou todas essas diretrizes que terminaram redundando nessa situação de crise atual. Então, nós estamos passando as dificuldades geradas lá atrás por um governo incompetente, um governo que só sabia governar com dinheiro sobrando, que só sabia decidir ações com dinheiro sobrando, e não se lembrou que, historicamente, as sociedades passam por períodos de vacas gordas e vacas magras. Não soube, no Estado que é o segundo PIB da Federação, não soube criar situações para ultrapassar o período das vacas magras. E é isso que nós estamos vivendo hoje. As consequências de gastos desnecessários, de gastos discutíveis, de repasses monstruosos para concessionárias, de repasses monstruosos
para empreiteiras que financiaram campanhas do PMDB. Foi isso que aconteceu. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. As consequências disso. O povo fluminense não pode se enganar. Não pode simplesmente ser essa queda do valor do petróleo responsável por essa desgraça toda que está acontecendo aqui no estado do Rio. O cidadão fluminense precisa refletir sobre isso. Se joga a culpa numa queda do barril de petróleo, mas não podemos deixar de refletir sobre o que realmente aconteceu. Reflitamos que os gastos absurdos e desnecessários é que realmente são os grandes causadores dessa situação. Mas isso, senhor presidente, o Executivo vai ter que purgar, vai ter que pagar por essas administrações totalmente erradas. A minha fala aqui é exatamente a grande discussão dessa casa. A grande discussão que foi feita hoje aqui, que esse decreto do Poder Executivo, que já vinha adiando as datas de pagamento dos funcionários e terminou com essa desgraça maior, que é exatamente a transferência do pagamento dos funcionários públicos aposentados e pensionistas para 12 de maio. Isso quer dizer que vão ficar um mês inteiro sem pagar, sem receber, porque eles estariam recebendo agora relativo ao trabalho, ao pagamento do mês de março, no mês de abril. Se transferiu de abril para maio, o mês de abril vai ficar sem pagamento, ou o mês de março sem pagamento. Então, isso é importante entender, porque sacrifica exatamente aquelas pessoas que mais precisam do salário, aquelas pessoas que não têm chance de ter outra fonte de vencimentos, aquelas pessoas que não têm condição de fazer um bico por fora para tentar se safar nas suas contas, e aquelas pessoas que estão atreladas, amarradas a essa outra desgraça que se instalou nesse país, que é esse tal de empréstimo consignado. Que, na verdade, parece uma tábua de salvação, mas atrela, amarra aqueles que dependem desse empréstimo, porque não tem outra alternativa, a uma situação de agiotismo, de agiotagem, melhor dizendo, a uma situação de desrespeito ao cidadão, a uma situação em que não se reconhece que aquelas pessoas trabalharam uma vida inteira para ter direito a essas aposentadorias. Então, é importante que o Poder Executivo reflita sobre isso. Reflita sobre o que é preciso valorizar nesse momento de crise. Que nesse momento de crise nós precisamos garantir o salário das pessoas e precisamos garantir a saúde pública de qualidade. São duas coisas essenciais. Exatamente por quê? Porque através do salário é que se garante o pagamento das contas e a garantia da alimentação. E é através da saúde pública de qualidade, se é que podemos chamar de qualidade, mas é através da saúde pública, pelo menos no estágio, no patamar que ela está, que aquele que não teve condição, apesar de trabalhar uma vida toda, não tem condição de pagar um plano de saúde, ele precisa recorrer ao hospital público. E é importante que esse hospital público dê um mínimo de resposta para esse trabalhador, para esse cidadão. Porque senão, senhor presidente, nós estaremos diante do caos completo. Eu fico imaginando a situação de um aposentado que, além de não receber o salário, ainda vai num hospital e bate com aquela desgraça que acontece lá dentro, sem recurso nenhum,
um desrespeito à vida, eu acho que, no fim das contas, a única coisa que sobra é rezar. Então, essa casa, terminando a minha fala, a partir do momento que votou, que decidiu pela obstrução, ela realmente se colocou ao lado do cidadão fluminense. E isso me orgulha como deputado dessa casa. Ter podido participar de um movimento, que realmente garante estar do lado do cidadão fluminense. Eu termino a minha fala, senhor presidente, e já assumo para o senhor ter o direito da sua palavra.